Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma medida provisória que institui procedimento GloBE. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também se puder, deixe seus comentários e se inscreva nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, como a gente antecipou, nosso tema de hoje vai ser um tema bastante atual. Nós vamos falar sobre a medida provisória 1262, também regulamentada pela Instrução Normativa 2228 da Receita Federal, que institui aqui no nosso país regras relacionadas a tendências internacionais de globalização que nós instituímos aqui como regras GloBE. Essas regras GloBE têm como objetivo principal diminuir esses graves problemas de erosão na tributação internacional, fazendo com que isso diminua-se a guerra fiscal internacional. A gente vai explicar aqui todos os detalhes, mas antes da gente aprimorar as regras introduzidas por essa MP e pela instrução normativa, é importante mencionar que nós já temos discutido essa temática há muitos anos aqui no nosso país e também no mundo todo. Inclusive, a OCDE, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico, ela, de certa forma, já instituiu várias regras, principalmente a partir do plano BEPS, em que nós criamos discussões sobre dois pilares, o pilar 1 e o pilar 2, e esse tem tudo a ver com a questão do pilar 2, que é a tentativa de diminuição na erosão tributária, para que não haja artificialmente a mudança de domicílio tributário de uma pessoa jurídica apenas para pagar menos carga tributária. Interessante que, inclusive, na minha tese de doutorado, eu publiquei esse livro a partir dela e já antecipadamente nós falávamos sobre isso já no ano 2021, só para vocês observarem o quanto que esse tema é importante, atual, e que tem sim sido uma implementação internacionalmente falando. Bom, diante de tudo isso então, o que essa instrução normativa, o que essa medida provisória 1262 implementou para que a gente possa trazer de interessante aqui para o nosso canal e para que vocês que nos acompanham aqui possam ficar inteirados. O que acontece é que essa instrução normativa e essa MP, elas instituem um adicional na contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a partir dessas medidas que ainda serão implementadas, nós vamos ter aí para as empresas que têm uma participação internacional, vai haver esse adicional nessa contribuição social, que é a CSLL, com o objetivo de tentar evitar exatamente essa erosão na questão da tributação internacional. Então agora, nos próximos momentos, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês o que é essa medida, quem vai ser atingido com isso, o prazo, para que todos vocês possam ficar sabendo e, obviamente, verificar se o seu cliente, se você vai ser atingido por essas medidas e o que deverá ser feito a partir de tudo isso. Quem está obrigado ao adicional de CSLL? O adicional de CSLL será aplicável a entidades constituintes de um grupo de empresas multinacional que tiver auferido receitas anuais de no mínimo 750 milhões de euros nas demonstrações financeiras consolidadas da entidade investidora final, em pelo menos 2 dos 4 anos fiscais imediatamente anteriores ao analisado e que apresentem alíquota efetiva inferior a 15% sobre os lucros auferidos no país. O que é o adicional de CSLL? O adicional de CSLL assumirá a natureza de tributo complementar mínimo doméstico qualificado, em inglês, Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, QDMTT como sigla, ou seja, um tributo adicional sobre o lucro aplicável nos casos em que a alíquota efetiva dessas entidades constituintes seja inferior a 15% na legislação brasileira. Qual a base de cálculo do adicional de CSLL? Nesse contexto, o adicional de CSLL incidirá somente sobre os lucros excedentes positivos, a diferença entre o lucro líquido GloBE, apurados conforme normas contábeis brasileiras, considerando alguns ajustes, com as exclusões baseadas na substância das entidades domiciliadas no Brasil que compõem um grupo de empresas multinacional, entidades constituintes. Qual o percentual do adicional de CSLL?
Atendidos os requisitos acima, o percentual do adicional da CSLL será a diferença positiva entre a taxa mínima de 15% e a sua alíquota efetiva na jurisdição, observada a fórmula de cálculo prevista na legislação. A alíquota efetiva em cada jurisdição será igual à soma dos respectivos tributos abrangidos ajustados de cada entidade constituinte localizada na jurisdição, dividida pelo lucro líquido GLOBE da jurisdição para o ano fiscal. Qual o prazo para o pagamento do adicional de CSLL? O recolhimento será efetuado até o último dia útil do 7º mês subsequente ao término do ano fiscal em favor da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que será responsável pela sua administração e fiscalização. Das penalidades. A omissão ou atraso na apresentação de informações à Receita Federal do Brasil está sujeita a uma multa de 0,2% por mês ou fração sobre receita total do ano fiscal referente à obrigação, limitada a 10% ou R$10 milhões. Além disso, será aplicada uma multa de 5% sobre os valores omitidos ou informados incorretamente, com um valor mínimo de R$20 mil. A legislação prevê casos específicos em que tais multas poderão ser reduzidas. A partir de quando será devido o adicional da CSLL? A medida provisória entrou em vigor na data da sua publicação, 3 de outubro de 2024, com alguns dispositivos como o adicional da CSLL, válidos a partir de 1º de janeiro de 2025. Por ser contribuição da Seguridade Social, a Constituição Federal determina que o adicional somente poderá ser exigido após decorridos 90 dias da publicação da mesma medida provisória, que encerrará em 31 de dezembro de 2024. A medida possui prazo de 120 dias, 60 dias prorrogáveis automaticamente por igual período, para ser convertida em lei pelo Congresso Nacional sob pena de perder sua eficácia. Se for aprovada no prazo de sua vigência, o primeiro recolhimento do adicional de CSLL deverá ocorrer até 31 de julho de 2026, devendo serem observadas as regras de transição previstas até 2032. Além de todas essas regras que nós mencionamos, isso tudo está previsto na medida provisória e na instrução normativa, foi também aberta uma consulta pública que terminou em meados de novembro de 2024, com o objetivo de também observar o que as empresas, o que as pessoas pensam sobre isso, se é necessário haver alguma adaptação, tudo pensando na implementação efetiva dessas regras GLOBE. Além disso, há também no texto legal previsão de que essas regras sejam sempre revisitadas pensando naquilo que a OCDE determina efetivamente para essa questão envolvendo o Pilar 2. Tudo com o objetivo de diminuição dessa erosão da questão tributária. Então, essa medida é interessante, tem aí um viés, obviamente, para empresas de grande porte, empresas multinacionais, mas que, de certa forma, é uma questão interessante, que tem impacto não só na questão tributária, mas também na questão da diminuição dessa guerra fiscal internacional. Então, essas são as informações importantes sobre a regra GLOBE. A gente fica aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até o próximo vídeo.